Podcast Top. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Hoje me passou pela cabeça a tentativa de falar sobre racismo estrutural. Os acontecimentos agora que têm abalado os Estados Unidos com a morte do afro-americano George Floyd por um guarda americano, por um policial americano branco, que deflagrou protestos nos Estados Unidos como um todo, que tem varado a madrugada e tem chamado a atenção do mundo para esse problema que é o racismo, que também temos no Brasil, apesar de muitas pessoas negarem, ele existe. E nesse caso nós temos um caso bem específico, que é o chamado racismo estrutural. Mas o que é o racismo estrutural? É a formalização de um conjunto de práticas institucionais que são históricas, culturais e interpessoais dentro de uma sociedade, que frequentemente colocam um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica outros grupos de modo consistente e constante, causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao longo de um período de tempo. O racismo social também foi chamado de racismo estrutural, porque, segundo Carl E. James, a sociedade é estruturada de maneira a excluir um número substancial de minorias da participação em instituições sociais. Desde a fundação do Império Romano, que é o império onde a igreja é formada, gestada, saindo dentro do judaísmo, e depois, mais tarde, pegando elementos também do Império Romano, da Lex Romana, que as sociedades elas têm se calcado sobre a estrutura racial. O Império Romano também era baseado nessa estrutura racial, nesse racismo estrutural, onde você tinha a divisão muito clara entre pobres, entre ricos e entre escravos, também chamados ali a plebe, no caso eram os pobres, os ricos eram os senhores também, né? E você tinha também os escravos. Essa sociedade se baseava, sobretudo, nessa diferenciação. E essa diferenciação baseava-se na ideia de que as pessoas eram diferentes. Contudo, essa diferenciação ela fazia com que as pessoas tivessem também acesso a determinados pontos importantes do Estado ou determinados dispositivos importantes sociais para a vida em comunidade. São elas educação, moradia, saúde e trabalho. Esses 4 pontos aqui fazem que uma sociedade ela possa crescer. A nossa sociedade também, a sociedade ocidental, bebeu das fontes do Império Romano. Sobre ele nós estruturamos a nossa cultura, a nossa lei, a forma de vida e também a mesma definição e estruturação da sociedade. O Brasil viveu o período da escravidão e por quase mais de 300 anos manteve esse sistema injusto em que milhares de pessoas foram trazidas de África, escravizadas, foram sequestradas e violentadas e mortas e trazidas para essa pátria estranha que construiu esse país. Mas a esses, mesmo após a abolição, esses 4 pontos importantes, saúde, moradia, educação e trabalho, foram-lhes negados de forma sistemática. Daí nós temos a grande diferença social entre negros e brancos. As pesquisas ultimamente, todas elas mostram a diferença de salário entre brancos e negros, entre mulheres brancas e mulheres negras, até mesmo entre homens negros e mulheres negras, mostrando que esta última, no caso, as mulheres negras, elas são as mais penalizadas, pois possuem menores salários e uma jornada de trabalho mais extensiva. Assim como os homens brancos, quando comparados aos negros, também os negros sofrem desvantagem com salários menores, cargas extenuantes de serviço, tudo isso devido também a difícil acesso ao trabalho mediante ao grau de escolaridade que entre os negros é precário. Esse sistema é um sistema que baseia-se no racismo. Esse é o sistema que baseia-se na ideia dessa diferenciação e na oferta a um grupo privilegiado, que é o grupo branco, no caso.
Mas, assim como em Roma, o apóstolo Paulo lutou contra isso, a igreja também deve se posicionar por um mundo mais justo e igualitário. É por isso que em Gálatas capítulo 3, 28, o apóstolo Paulo diz que se apesar dessa antiga natureza nós discriminamos, ou seja, da natureza adâmica, que nós herdamos isso, que é natural, nós nascemos assim, se nós herdamos diferenciando ou tentando levar vantagem ou privilégios, a segunda natureza, a natureza em Cristo, leva-nos a superar essas diferenças, leva-nos a vencer essas diferenças e leva-nos a fazer isso não fechando os nossos olhos para a realidade, fingindo que ela não existe, mas fazendo com que nós sejamos esse próprio instrumento de justiça para apagar essas diferenças, a fim de que negros e brancos tenham as mesmas oportunidades, mulheres e homens também, independente do seu credo, da sua cor e da sua religião. Quando nós estamos em Cristo, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Que a igreja tenha esse entendimento de que somos uns, e por sermos um em Cristo, não deve haver essa diferenciação ou essa discriminação ou o preconceito estrutural. Pensa nisso. Eu sou o pastor Júlio César e este foi o podcast Top